Hoje, em companhia do nosso pastor geral, nosso irmão Carlos Alberto Baena, vai nos corresponder, fazer a guiança, a nossa amada irmã Maria Luísa, porque é uma grande bênção tê-la aqui conosco e que Deus abençoe a América Central e também a este velho país, a Costa Rica. É assim, irmão Andrés, nosso irmão Andrés Carrilho, supervisor internacional, aqui entre nós dois. Vamos fazer essa introdução. Saudamos a todos com todo o nosso coração. Um irmão que esses dias teve um sonho antes de chegar aqui a esta reunião, e ele sonhava que estava caminhando por Costa Rica e que via muitos prédios, que via prédios muito lindos. Inclusive via um prédio que era de uma organização mundial, que era uma obra arquitetônica muito bonita. Mas ele dizia, eu tenho que continuar meu caminho, porque ainda nem cheguei no lugar que tinha que chegar. E que ele seguia seu caminho, e no final do seu caminho era aqui, no estudo bíblico. Glórias ao nome do Senhor. Não há nada que se pode comparar com essa bênção de estar aqui, reunidos diante do Deus vivente, com nossa irmã Maria Luísa, a escolhida do Senhor, a ungida de Jeová, e com um povo cheio de amor por Deus, como são vocês. Glórias ao Senhor. Vamos orar ao Altíssimo, vamos dedicar a Ele essa reunião, dedicar ao nosso Senhor esse momento tão glorioso. Bendito Pai, Pai Celestial, Tu, meu Deus, Tu é o maior, Tu é o mais precioso, o mais maravilhoso que há. Hoje, meu Deus, estamos aqui congregados, reunidos. Enquanto estamos neste lugar, enche com a Tua presença, enche com a Tua misericórdia, com a Tua manifestação, com o Teu poder, porque o Senhor é um Deus misericordioso, grande e poderoso, e tudo, Senhor. E todos que estamos aqui, podemos sentir essa presença, que muitos corações que ao entrar nossa irmã, começaram a chorar, e perguntam, por que choram? Porque sabemos que Tu vens, meu Deus, com todos nós, e queremos hoje dedicar este culto, porque é por Ti e para Ti, Senhor, para que o Senhor, em Sua infinita misericórdia, possa nos fazer todos libertos, abençoados, que haja aqui prodígios, haja milagres, haja transformação de corações, de pensamentos, tudo com a finalidade de amar-Te, de adorar-Te, de valorizar-Te, Senhor, essa grande oportunidade que nos destes para alcançar a vida eterna. Por isso, meu Deus, queremos Te entregar este momento, sim, Senhor, e saber que vamos viver no dia de hoje o que ensina a Bíblia, em 1 Coríntios 14, na Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chegava às igrejas, ele dizia que não ia se apresentar somente falando em línguas, mas que ele iria se apresentar às igrejas com revelação. E isso que vamos viver hoje, porque nossa irmã Maria Luísa ha chegado com revelação, chegou a Costa Rica e a América Central, glórias ao Senhor. E também nossa irmã veio, como o apóstolo Paulo ensinava, veio com doutrina, glórias ao nosso Deus. Nossa irmã veio também com conhecimento, aleluia. Nossa irmã também veio hoje com o poder de Deus, com o respaldo do Altíssimo, com o chamamento do Deus Todo-Poderoso, para ver que o povo de Deus em todas as nações seja abençoado, que o Senhor se mova com tudo que Ele prometeu desde o começo, quando a separou para o seu serviço. Aleluia, glória a Deus, que orgulho, Senhor, Te amamos, nos sentimos orgulhosos da igreja, nos sentimos orgulhosos de dar graças a Ti, Senhor, porque não somos nada e não fazemos nada por Ti para viver e desfrutar por tudo que Tu nos permite. Grande é o Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que a honra e a glória e o louvor para o Deus vivente, para o Deus invisível, para o Deus que vemos com suas maravilhas cada dia em nossas vidas. Glórias ao Senhor.
A glória seja para nosso Deus. E olha que este verso que falou nosso irmão Carlos Alberto Baena, em 1 de Coríntios 14, 6, algo muito lindo que viveu ontem com os pastores, para que vocês saibam. Houve uma reunião onde se convidaram os pastores daqui, da América Central, do Panamá, do El Salvador, de Guatemala, de Nicarágua, e aconteceu algo muito lindo. Estamos vivendo isso que anunciava o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 14, verso número 6. Que tal que lemos todos? Quando contar até 3, 1, 2, 3. Portanto, irmãos, se eu for a vós falando em línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar com revelação, ou ciência, ou com profecia, ou com instrução? Glória ao nome do Senhor. Aí está tudo, irmãos. Que isso vivemos aqui na igreja. Vivemos ontem, como disse o nosso irmão Andrés. Foi impressionante a nossa irmã Maria Luísa. Durante quase quantas horas? 4 horas. 4 horas deu revelação. Como profetiza. Como Deus a tomou e a encheu com o Espírito Santo. E ela atuou como profetisa do Senhor. E a todos os pastores ela ensinou o que o Espírito Santo colocava em seus lábios. Isso foi como um sonho, irmãos. O mesmo céu. Glórias ao nosso Deus. Hoje temos a nossa irmã que também vai nos ensinar. Que modo que quando você a escute, quase sempre o Espírito Santo está em sua boca falando, porque ela tem esse ministério de profetisa. Louvores ao nome do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Estou aqui, irmão Andrés, que eu tenho que dizer aos irmãos que eu tenho aqui na ponta da língua. Não consigo me conter. Onde está a igreja verdadeira do Senhor? Mostra-me a igreja. Onde está? Mostra-me a igreja. Onde está a igreja? Tem que haver línguas. Porque é isso que dizia o apóstolo Paulo. Porque onde está a igreja tem que haver línguas. Tem que haver o que mais, irmão Andrés? Tem que haver revelação. Tem que ter profecia. Tem que ter ciência ou conhecimento de Deus, porque a nossa irmã Maria Luísa é uma cientista de Deus. A irmã Maria Luísa descobre como uma cientista, e mais que cientista, porque ela agrada a Deus, e porque através dela também recebemos as bênçãos de Deus, e também nos dá o quê? Todos os domingos, nos estudos bíblicos, o que recebemos? Doutrina. Muito bem, muito bem. Algo que se chama quando as pessoas anunciam de Deus sem ter vergonha de dizer que eu sou da igreja, que Deus me fala, que Deus existe. Isso se chama pregar. Pregar o Evangelho. Uma revelação muito maravilhosa que Deus, Senhor. Hoje vamos contar 2 revelações que Deus deu ontem. Então, essa que disse o nosso irmão Andrés, que foi a primeira, que menciona essa palavra pregar, que chama-se proclamar. Proclamar o de Deus. Proclamar significa anunciar em público para que se faça notório e que todos notem, porque não dá vergonha, porque todos percebam que somos cristãos, que estamos aqui felizes na igreja, que somos orgulhosos de Deus, que somos os mais abençoados nessa terra. Glória a Deus. Isso é proclamar. Quem quer proclamar o nome de Deus? Levante a mão. Vamos ver quem quer proclamar o nome do Senhor. Porque se proclamamos as coisas do Senhor e não temos vergonha de Deus, Deus tampouco vai ter vergonha de nós nunca. Isso é muito importante. Se você não diz quem você é e onde vai, o dia que você orar a Deus, Deus não vai te responder. Todavia, ficamos tão felizes com tudo que a nossa irmã nos ensinou ontem, porque de momento a outro lhe comentaram a ela que havia um prefeito e um presidente que, quando foi eleito, disse assim: eu dou graças a Deus porque foi ele que me elegeu como prefeito, e o que eu for fazer vai ser aquilo que Deus me permitir. Do que eu alcance fazer, vai ser o que Deus me permitir fazer. E quando contaram isso a nossa irmã Maria Luísa, ela disse: que bonito, não vem à igreja, mas Deus vai abençoar ele, porque está proclamando o nome do Senhor. Imagina essa palavra tão maravilhosa.
Desculpa, irmã Maria Luísa, mas a irmã Maria Luísa tem um dom tão bonito. E às vezes ela diz palavras e depois ela diz, busca no dicionário. Porque essa palavra, pois Deus, e essa palavra é muito profunda. E todos da comitiva começam a buscar o significado dessa palavra, a proclamar. E a irmã disse, todos os irmãos, todos os filhos de Deus devem proclamar o Senhor, para que as pessoas engrandeçam a Deus, glórias ao Senhor. Isso é o que temos que fazer. Primeira revelação. E também, quando proclamamos o nome de Deus, porque tem uma identidade espiritual. E quando tem identidade espiritual, se faz respeitar as coisas de Deus. E não abaixa a cabeça, não dá temor. Porque tem pessoas que pensam que vão me dizer se me vem entrando na igreja onde Deus fala, vão rir de mim. Mas por que isso? Porque somos vencedores, temos essa grande bênção de Deus. E que esse ensinamento maravilhoso que temos que proclamar as coisas de Deus. Assim como acaba de explicar o nosso irmão Andrés, não podemos ocultar que vamos na igreja, na igreja que Deus fala, na Deus que Deus se manifesta, com timidez, com vergonha. Temos que falar abertamente do Senhor, sem medo de evangelizar as pessoas, e evangelizar muitas pessoas. E quando as pessoas cruzarem o nosso caminho, contamos os testemunhos, falemos da igreja, deixar a timidez, o medo e proclamar o Senhor. Isso é revelação de Deus. Isso é o que Deus mostrou ontem. Tomou nossa irmã Maria Luísa e pelos seus lábios nos ensinou isso. Glória a Deus. E agora vamos continuar cantando hinos. Vamos cantar o hino número 81, em nome de Jesus. Aí está essa palavra-chave que aprendemos no dia de hoje. Nesse hino que vamos cantar para a honra e glória do Senhor. Nele aparece a palavra proclamar nesse hino. Hino número 81. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Cristo, oh qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Adoro el nombre de Jesús, jamás me faltará su amor y pone aparte mi dolor. El nombre de Jesús, Cristo, oh qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Tan puro el nombre de Jesús que mi pesar pudo quitar y grata paz a mi alma dar. El nombre de Jesús, Cristo, oh qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. El dulce nombre de Jesús por siempre quiero alabar y todos deben ensalzar. El nombre de Jesús, Cristo, oh qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Grandes ao Senhor, Ele é formoso e bom. Glória a Deus. Ontem houve uma segunda revelação que Deus deu através da nossa irmã Maria Luísa. E conte, irmão Andrés, esse livro maravilhoso. Quantos de vocês têm lido? Levante a mão.
Como que a metade? Um pouquinho menos. Que ontem nossa irmã, Maria Luísa, e Deus, ou seja, Deus através da boca dela, que nós devemos ler esse livro de forma espiritual, porque traz muitas bênçãos, porque vai tirar muitas dúvidas. Muitos se perguntam como começou a igreja. Se quer saber, tem que ler. Se você quer saber por que você está aqui hoje, porque desde a primeira página falava de nós, falava de vocês, da promessa que Deus fez à nossa amada irmã Maria Luísa, ao nosso irmão Luiz Moreno, que essa igreja se estenderia por todo o mundo. E vocês hoje são testemunhas que esse é um cumprimento real. Aqui está gravado tudo isso, para que leiam. Não que leiam como uma revista, mas que leiam com entendimento, regozijando-se, como se sente a irmã Maria Luísa, porque eu sinto o que ela sente, o que ela vive, quando chega num lugar tão lindo como esse e todos recebem ela com esse carinho, porque é uma promessa que Deus fez a ela há mais de 50 anos. Vocês são a promessa que Deus fez a ela há mais de 50 anos. E hoje é uma realidade. Bendito é nosso Deus. Eu os convido para que leiam. Porque essa igreja não é uma igreja massa. Porque essa igreja nasceu de uma promessa que Deus fez a 4 pessoas. Estavam todas as noites orando e buscando a Deus com o coração, buscando o espiritual. E a eles Deus prometeu o que vemos. E aqui está hoje, aqui muito cheio, tem uma multidão muito grande. Mas sabemos que a igreja é gigante em todo o mundo. Quanto mais aqui na América Central, onde se tem tantas igrejas, muitas religiões, quanto mais nessa região do mundo, vocês têm que se sentir orgulhosos de saber onde estão, a quem seguem, e proclamar às pessoas e ensinar a elas que aqui Deus vive. Aqui é o Deus invisível, o Deus que existe e se manifesta, que é o Deus que nos cumpre as suas promessas, como tem cumprido que vemos nossos olhos hoje. A todos que leem o livro de vivências, Deus vai abençoar. E não leia só uma vez só, leia várias vezes, porque esse livro mostra as coisas que vive e se cumpre. Bendito é nosso Deus. E tudo de Deus é tão lindo. E olha que Deus sempre nos tem ensinado a proclamar o seu nome. Vou dar um exemplo e vocês me dizem se é certo ou não. Quando estamos nos cultos de ensinamento, se cantam os hinos, estamos ali adorando a Deus, depois vem os coros, se prega, e logo depois disso, que testificamos que Deus me falou e Deus cumpriu. Aí estamos o quê? Proclamando. Como dizia nosso irmão também, quando você conta aos seus familiares, aos seus amigos, e disse a eles que vai numa igreja onde Deus fala, está proclamando. Quando você dá glória a Deus, porque te abriu uma porta de trabalho, porque Ele curou, porque te deu sua esposa, seu esposo, e você dá glória a Deus, está proclamando o nome do Senhor. Porque seus familiares e seus amigos o escutam. Porque tem gente que dá glória ao seu próprio ego, porque pensa, porque eu sou muito bom, eu sou muito inteligente, eu sim posso tudo. Nós, os filhos de Deus, não. Nós sempre damos a glória a quem? A Deus. Isso é proclamar o nome do Senhor. E ele agregaria só uma coisa a mais. Como louvamos o Senhor, quando nós louvamos com timidez a Deus, e a pessoa não está abrindo a boca para louvar a Deus, ela não está proclamando a Deus. Temos que abrir a boca sem timidez, sem medo, com alegria. Aí proclamamos o nome do Senhor também. Glória a Deus. E quando cantamos agora, vamos proclamar o nome do Senhor. E vamos fazer, agora de pé, vamos cantar a glória para quem? Para quem? Cantemos esse coro, coro 60, a glória é para o Rei. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Te amamos, te adoramos. Qué bendición tan grande, Señor. Te damos la honra. Te adoramos, Señor. Na igreja a glória é para o Rei,
Deus. Bendito nosso Deus, porque a glória sempre será a Ele. Aqui não damos glória ao homem, mas a Deus, ao Deus da Bíblia, ao Deus que vive, ao Deus que é Espírito. Bendito o nome do Senhor. E esse Deus poderoso, e acontece algo muito lindo na igreja. O que acontece? O melhor que tem a igreja, irmãos, é que o Espírito Santo está no meio de nós, que Ele nos ajuda, nos transforma, e nunca estamos sozinhos, porque os antigos andavam sozinhos e nós temos o Espírito Santo no meio de nós. Glórias ao Senhor. E tem um coro muito lindo, o coro 173, que tem por título: Onde está o Espírito de Deus? O que acontece? E Deus nos trouxe para sermos livres, para poder o amar e o seguir e o valorizar e alcançar o quê? A vida eterna. Glórias ao Senhor. Vamos cantar esse coro com nossa alma, que Deus está no meio de nós. Glórias ao Senhor. Que bom. Vamos cantar a capela? Nossa irmã Maria Luísa? Imagine vocês, muito melhor. Donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad, 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 libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad, hay gozo y paz. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay gozo y paz. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad, 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 libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay gozo y paz, hay gozo y paz. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay gozo y paz. Glória a Deus. Bendito nosso Deus. Antes de dar seguimento com a nossa irmã, me desculpa, irmã, eu preciso contar um testemunho que tem a ver com a nossa irmã. A irmã não gosta muito do que falamos, mas eu gostaria que também valorizasse esse momento. Faz uns 15 dias me chegou um testemunho de Viena, na Áustria, e nesse testemunho, para resumir, tinha um crente que chegou à igreja. Ele chegou à igreja porque teve um acidente de automóvel, ele perdeu seu rim, ele teve que fazer uma cirurgia, ele teve que tirar esse rim e ficou com só rim. Ele ficou muito triste e um familiar lhe convidou à igreja e a promessa de Deus foi que vou te devolver esse órgão. Ele escutou a profecia e disse: como assim? Como vai aparecer um rim? Passou 6 meses, fez uma ecografia e tinha outro rim.
Glória a Deus. Mas ele escutou e que alguém dizia: se Deus foi capaz de fazer isso, escutou alguém que testificava que pediu a Deus experiência espiritual, uma vivência com Deus. E ele disse que ouvindo isso, e se dedicou também a orar a Deus e pedindo a Deus: Senhor, tu sabes qual é o meu grande desejo? Eu sei que o Senhor, meu Deus poderoso, que me fez aparecer um rim. Eu queria pedir esse grande desejo que tenho. Eu queria muito viver a época do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria ser parte de seus discípulos. Ele disse que ele orou muito. E à noite apareceu Deus num sonho. Ele disse: filho, e você por que quer viver essa época? Ele respondeu: ah, Senhor, imagina ter a bênção de escutar ensinamentos pelos lábios de Jesus Cristo. E o Senhor lhe respondeu: isso não te faz falta, para isso está Maria Luísa. Ele também lhe disse: Senhor, mas eu gostaria muito de ver as maravilhas que fazia Jesus Cristo. E o Senhor respondia: para isso está Maria Luísa. E disse finalmente: Senhor, mas na verdade, o que eu mais desejo, o que eu mais gostaria, é que o Senhor Jesus Cristo me desse um abraço. Isso foi num sábado, quando havia começado a pandemia. Ele disse que no dia seguinte, no domingo, na transmissão do culto da nossa irmã Maria Luísa, e a nossa irmã Maria Luísa falou, e ela disse: beijos às crianças e abraços para todos. E ele viu que ali se cumpriu todos os seus desejos. Bendito o nome do Senhor. Então, irmãos, agora vamos receber a nossa amada irmã Maria Luísa. Deus abençoe a todos. Muito boa tarde, os meus queridos irmãos e irmãs de todos os lugares daqui da Costa Rica, da América Central, os pastores, as suas esposas e também pessoas que vieram de outros lugares, de outras cidades. Eu cumprimento vocês com todo o meu carinho e com a alegria imensa que há no meu coração pelo Senhor ter me permitido vir visitá-los. Esta visita eu tinha agendado desde antes da pandemia. No nosso calendário, estava tudo preparado para fazer a viagem aqui para este lugar. Assim, então, vamos nos deleitar, vamos honrar o nosso Deus com as nossas perguntas, com as respostas, com a leitura da Bíblia. Desta forma, nós honramos o nosso Deus. Irmãos, vocês podem sentar. Também gostaria de cumprimentar com muito carinho todos os irmãos e irmãs que estarão assistindo este vídeo em diferentes lugares do mundo. Eu cumprimento todos vocês, nós amamos vocês desde aqui, da Costa Rica, de São José, da Costa Rica, em América Central. Eu cumprimento todos, Deus abençoe. A honra e a glória seja para o nosso Deus. Agradecemos a Deus pela sua misericórdia. E eu sei que no dia de hoje o Senhor tem bênçãos. O Senhor tem bênçãos para vocês. O Senhor, Ele tem bênçãos para todos vocês, aqueles que estão aqui presentes, mas tem bênçãos também para aqueles que estarão assistindo atrás da câmera. Deus tem bênçãos para todos estes países, para todos estes lugares. Em todos os lugares há uma alma que Deus ama. Portanto, Deus cuida daqueles que são seus, das suas ovelhas. E como Ele tem bênçãos para todos, por que nós não daremos para Ele o que Ele merece? Ele merece a honra. Ele merece a glória, merece o louvor, merece que nós sempre publiquemos a sua grandeza, a sua glória, a sua existência. Deus é vivo, glória ao Rei, Ele vive para sempre. Deus fala conosco. Deus fala. Deus fala
E eu sei que Deus estará libertando muitos corações. Ele estará limpando as mentes de alguns, porque o inimigo quis destruí-los. Mas o Senhor estará fazendo milagres e sinais. O Senhor estará com vocês. E agradecemos o nosso Deus porque Ele tem bênçãos para todos. Então, no dia de hoje, estaremos honrando o Senhor, louvando Ele. Estaremos engrandecendo-o. Vamos dizer ao Senhor? Vamos cantar esse coro que diz, venho te dizer. É o coro, não sei o número, o 159 que diz, eu venho te dizer. Vim te dizer que te amo. Senhor, vim te dizer que tu és o maior. Gloria a nuestro Dios, alabado el Señor para siempre. Gloria a Dios. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Glória ao Todo-Poderoso. Louvado, glorificado seja o nome do nosso Deus. Vocês podem sentar, queridos irmãos, e agora sim vamos começar com as nossas perguntas esta tarde. Irmã, boa tarde, que o Senhor abençoe. Irmã, minha pergunta está em 1 de Coríntios, no capítulo 2. Se a senhora me permite, ler os versos 4 e 5. 1 de Coríntios 2? Capítulo 2, versículos 4 e 5. Sim, irmão. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Diz o versículo número 4. E nem minha palavra, nem minha pregação foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Verso 5. Para que vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmã Maria Luísa, aqui o apóstolo Paulo nos deixa um exemplo que toda pessoa que realiza um trabalho de pastorear ou ensinar as ovelhas de Deus deve ser uma pessoa que ensine com toda a doutrina e poder de Deus. Que não é com sabedoria humana ou capacidade pessoal ou estudos universitários. Assim como ensinamentos passados, a senhora nos esclareceu esses versos. Agora bem, irmã, meditando nesses versículos, me surgiu uma dúvida. Como se pode conseguir ou alcançar por parte de uma pessoa que deseja realizar esse tipo de trabalho,
que aquilo que ele ensina seja algo claro e que chegue ao coração de cada pessoa, para que o resultado desse trabalho seja que os crentes se aperfeiçoem e haja muitas pessoas capacitadas para o serviço de Deus, para que não aconteça ao contrário, por não transmitir esse ensinamento corretamente, não produz a perfeição. E as pessoas assim, na verdade, se afastam de Deus. Essa é a minha pergunta, irmã. Como alcançar esse respaldo, essa bênção de Deus, para transmitir o Evangelho de Deus, para que produza um efeito nos crentes? Irmã, muito obrigado, que o Senhor abençoe. Bem, irmão, o irmão perguntou tantas coisas para mim que nem sei por onde começar. No começo, eu entendi que o irmão perguntou que como as pessoas poderiam descobrir ou saber que o que está sendo pregado para eles é a verdade ou não. Mas depois o irmão disse que como podemos fazer para pregar o evangelho, assim como diz aqui, com o poder do Espírito Santo? Bem, foram umas duas perguntas meio parecidas, não é? Mas, contudo, irmão, é Deus quem se encarrega de referenciar uma pessoa. Deus, quando ele faz um chamado, por exemplo, quando Deus chamou Moisés e fez o chamado para Moisés e lhe disse: você estará tirando o povo do Egito porque eles são escravos e você será o libertador deles, quem tirará eles de lá. Fala com o rei e diz para ele que ele tem que deixar sair o meu povo do Egito. E Moisés disse para o Senhor: mas Senhor, como você acha que eu vou ir lá falar com um rei? Primeiro porque eu não sei falar, eu não sei me expressar direito. Então, como eu falarei com o rei e como ele vai acreditar em mim? Senhor, não será possível, não me envia lá, eu não posso. Então o Senhor disse para ele, disse que tinha uma vara no chão e ele disse: pega essa vara. Eu imagino que era uma vara de madeira. Então Deus lhe disse: toma essa vara na sua mão. E ele disse: coloca no seu seio. E quando ele colocou no peito, diz na Bíblia que se tornou uma serpente. E diz lá que Moisés, ele fugia dessa serpente. E o Senhor lhe disse: pega ela novamente na sua mão. E quando ele tomou ela se tornou uma vara normal novamente. Então o Senhor lhe disse: você percebe? Percebe que eu tenho o poder para demonstrar que você é o enviado, que eu te respaldarei e te darei poder, e estarás fazendo prodígios e milagres diante do rei, de tal forma que o rei terá de crer nas suas palavras. O rei vai ter que acreditar e obedecer às suas palavras, porque você irá com a demonstração do Espírito de Deus, do poder de Deus. Glória ao Senhor, foi isso que aconteceu. E hoje em dia, na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, acontece a mesma coisa. Quando o Senhor, ele chama alguém, faz promessas para um homem, para uma mulher, e diz para eles: tu serás evangelista, ou serás profeta, ou serás pregador, ou serás pastor, porque eu te usarei e te enviarei. O que acontece então? Deus tem que dar respaldo para essa pessoa, para as pessoas crerem nela, para que as pessoas acreditem nela. Como é que nós fizemos? Nós éramos 4 pessoas orando e o Senhor disse: dessas 4 pessoas aqui, eu farei uma igreja grande na Colômbia e no estrangeiro, no mundo todo. Farei uma igreja grande e trarei as pessoas. E como é que nós íamos crer nessas coisas? Ou como faríamos nós para atingir essa promessa com o nosso poder humano, com as nossas habilidades humanas? Deus, ele disse, é que eu converterei os corações e trarei as pessoas e convencerei elas. E quem é que convenceu vocês? A Maria Luísa ou o Senhor? Porque se fosse a Maria Luísa, só poderia ser por eu ter ficado aqui na frente de vocês apontando uma arma e dizendo: ou vocês se convertem ou eu atiro, não é? Mas Deus, ele entrou no coração de vocês sem vocês nem perceberem. E Deus disse: vocês são do meu redil, são do meu rebanho, venham aqui nessa igreja, nessa congregação,
porque é aqui onde eu quero abençoá-los, é aqui onde eu quero que vocês estejam. Aqui onde há tantos anos eu prometi para 4 pessoas que eu formaria uma igreja muito grande. Então vem cá você, e o Senhor começou a escolher. É essa a demonstração do poder de Deus. É essa a demonstração do Espírito do Senhor. E é o mesmo que o apóstolo está dizendo aqui no verso 4. E nem minha palavra, nem minha pregação foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, sabedoria dos homens, mas a minha pregação foi com a demonstração do Espírito de Deus. Então, quando vocês receberem milagres, sinais, curas, quando vocês receberem benefícios da parte do Senhor, vocês não podem dizer, é que a irmã Maria Luísa que me deu esse benefício. Foi o Senhor, foi o Espírito de Deus se manifestando, foi Ele que me mudou, me transformou. Eu era uma pessoa que tinha vícios e pecadora e eu não faço mais isso porque Deus veio na minha vida e Ele me mudou, porque eu estou nessa igreja. Ele me disse lá que Ele me abençoaria e me levou naquela igreja. É isso o que chamamos da pregação, que não é com palavras humanas, com palavras persuasivas de sabedoria humana, da intelectualidade humana. É o poder de Deus quem faz que cada pessoa se converta, cada coração. Muitas pessoas contam que elas não criam, que elas não acreditavam, que elas sentiam aborrecimento contra a igreja, contra os membros da igreja, contra os pastores, e Deus lhes deu um sonho, Deus lhes deu uma visão, uma experiência, e no sonho Deus falava com eles e lhes ensinava, ele dizia, você precisa respeitar, você precisa amar fulano, você precisa respeitá-lo porque foi eu quem o coloquei, e o Senhor coloca no coração esse amor, esse respeito, então se cumpre verdadeiramente o que o apóstolo viveu. O que o apóstolo Paulo viveu, nós também hoje vivemos. Eu estou vendo isso nesta igreja. Faz mais de 55 anos que o Senhor fez essa promessa maravilhosa. E eu agradeço o Senhor que não pelas palavras persuasivas de sabedoria humana, mas pelo poder de Deus, pelas promessas de Deus, pelo Espírito Santo, pelos dons maravilhosos, pela profecia, pelas visões e pelos sonhos, é que hoje temos mais de 1.500 igrejas em mais de 60 países, porque foi Deus quem falou, é Deus quem falou. As pessoas lá não me conhecem, eu não fui ainda lá, não me conhecem, mas elas conhecem a Deus e Deus conhece elas. E Deus une eles a nós num só coração, num só espírito, no Espírito do Senhor. Quão grande é a grandeza de Deus. Vocês não acham que é grande o nosso Deus? É essa a grandeza dele. Bem, vamos seguir em frente. É Deus quem age. É Deus quem obra. Nós temos aqui ver os resultados. Faz pouco tempo, num país onde estavam se reunindo porque ia ter eleições, lá chegaram todas essas pessoas, esses líderes religiosos. Os líderes, eles se dão títulos, eles começam a dizer, esse aqui é o apóstolo fulano, o outro é o apóstolo ciclano, o profeta não sei o quê, o evangelista não sei das quantas, o missioneiro tal. Esses são os títulos deles, o reverendo tal. E se nós formos ver esses reverendos ou esses apóstolos, eles não têm nada do Espírito Santo. Nem doutrina, nem sequer eles pregam a Bíblia, nem falam da Bíblia, porque eles dizem que a Bíblia ela já ficou ultrapassada, que a Bíblia não é mais relevante. Eles começam a falar sobre sociologia, psicologia, filosofias, começam a falar da política, dos problemas que há nos países. São essas as pregações deles, é isso que eles ensinam. Mas eles se dão o título de apóstolos, eles são o apóstolo tal, o apóstolo fulano. Esses são mentirosos, porque eles não têm o poder de Deus, eles não têm o respaldo do Senhor, não têm o Espírito de Deus. Não sei quantos de vocês o Espírito Santo já batizou, mas eu creio que ele já batizou muitos de vocês e lhes deu dons. Então, vocês e eu poderia dizer que eu sou apóstola porque já tenho o batismo com o Espírito Santo e tenho o dom da profecia. Eu poderia me dar esse título de apóstola,
lá nas reuniões deles, porque eu poderia demonstrar para eles que Deus veio na minha vida, que eu já falei em línguas, que eu profetizo e que Deus revela o oculto do coração por meio da minha profecia. E assim eu poderia demonstrar para essas pessoas que nós realmente temos o respaldo e o poder de Deus conosco para pregar e ensinar a verdadeira palavra dele. Porque eles se dão títulos, mas eles não têm nem o poder, nem o Espírito de Deus. E nós temos as coisas do Senhor sem nos dar títulos, porque esses títulos, na verdade, nos deixam desconfortáveis. É isso, porque para o que ter títulos? Para que se chamar de tantas coisas? Nós temos é que demonstrar o amor de Deus e o poder de Deus, e Deus faça milagres, e Ele nos respalde, e Ele fale por nós, que seja Ele nos dando boas referências, que o Senhor mesmo fale para as pessoas, ouve a pregação de fulano, porque fui eu quem o enviei, porque eu estou usando ele. É isso o mais lindo, e o que nós hoje queremos viver, é o que nós temos de viver, para não nos deixar enganar de ninguém, das pessoas que enganam e são falsas e que dizem que são cristãs, porque é isso mais triste. Eles se chamam de cristãos, se dão tantos títulos, mas nem o Espírito Santo nem a profecia eles têm. O que é isso para eles? É um escândalo. Isso não existe para eles, mas para nós existe sim, porque nós vivemos. Glória a Deus. Outra pergunta? Outra pergunta? Sim, irmã. Boa tarde, irmãos. Irmã Maria Luísa, meu coração se alegra na sua presença e agradeço a Deus por nos permitir essa grande bênção espiritual a toda a Igreja de Costa Rica. Bem-vindos, sua comitiva, irmã. Tenho 2 perguntas, se você me permite. Sim, irmã. Sim, irmã. A primeira pergunta está em 1 de Coríntios 14, capítulo 14, verso 14. Sim, irmã. 1 de Coríntios 14, 14. Sabemos que quando recebemos o Espírito Santo, falamos em línguas. Também é um sinal para quando estamos louvando. Minha pergunta está neste verso, quando diz: porque se oro em línguas, meu espírito ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Segundo esse verso, interpreto, irmã, que orar é fazer uma súplica, uma petição a Deus, o que quero saber é, essa oração também pode ser em línguas angelicais, e são línguas diferentes a do louvor? Sim, irmã. Quando nós estamos em oração, nós estamos orando ao Senhor, talvez nós falamos em línguas. Orar a Deus é falar com Deus para fazer petições diante dele, para pedir coisas para Deus. É para isso a oração. Pedimos para Deus muitas coisas, coisas materiais, coisas espirituais. Pedimos para Ele o dinheiro, o trabalho, a moradia, o bem-estar. É isso que chamamos de orar. Louvar ao Senhor, então, é quando nós nos dedicamos a engrandecer o Senhor e elogiá-lo e engrandecê-lo, falar palavras lindas e formosas do que Deus é, e glorificando Ele, dizemos que Ele é muito grande, que Ele é muito justo, que a terra treme diante da presença dEle, que o mar se estremece. Todas essas são palavras de louvor para o nosso Deus. Quando fazemos isso, falamos também em línguas. Há pessoas que falam muito em línguas mais do que outras pessoas. Quando a pessoa começa a falar em línguas, o apóstolo Paulo aqui está dizendo, porque ele quem está dando este ensinamento, ele disse aqui que ele falava mais línguas do que todos os outros irmãos, os colegas dele, os apóstolos. Ele disse que ele falava mais línguas do que todos eles. Quer dizer que há pessoas que falamos mais em línguas do que outros. Há pessoas que não falam quase em línguas. É muito difícil para elas. Mas nesse momento, eu vou falar pela experiência que eu vivo. Eu falo muito em línguas. É só eu pensar no Senhor e começar a engrandecê-lo, e as línguas vêm na minha boca.
Então, quando eu oro, o Espírito Santo me toma para falar em línguas, mas às vezes eu preciso orar para o Senhor, contando para Ele problemas, dificuldades, orar pela igreja, orar pelas pessoas, quando as pessoas me pedem para eu orar porque elas estão doentes, então eu faço essa oração e eu peço ao Senhor por essas pessoas, mas o Espírito Santo, ele começa a me tomar para falar em línguas, e eu tento não fazê-lo porque eu preciso colocar diante do Senhor os problemas e as dificuldades que eu tenho. Então, eu oro e peço ao Senhor, e quando eu começo a louvar o Senhor, aí vem as línguas e eu dou liberdade para elas, e eu continuo louvando ao Senhor em línguas. Mas então aqui ele está dizendo que se nós oramos para dizer ao Senhor uma petição, e eu começo a falar em línguas, para pedir ao Senhor que Ele abençoe tal família, porque eles têm um problema, estão doentes, querem que o Senhor tenha misericórdia deles e cure eles. E se eu começar a falar em línguas, então, diz aqui que a minha parte física fica sem frutos e é só o Espírito quem se edifica. Por isso, seria melhor, com o meu entendimento, falar e pedir ao Senhor pelo pedido, pela necessidade. E já quando for o louvor, aí sim eu posso deixar o Espírito Santo me tomar e eu posso louvar o Senhor em línguas. É isso que o apóstolo aqui está ensinando, que tinham de se ser sábios nessa forma. Aqui ele disse: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas cantarei também com o entendimento. Eu mesmo, porque também o Espírito Santo nos faz cantar em línguas. Mas cantar no entendimento é quando cantamos os coros e os hinos, porque estamos cantando com palavras que entendemos. E assim, a nossa carne, nós, conseguimos ser edificados. Porque se cantamos com as línguas, ficamos sem fruto, porque sentimos alegria e felicidade, mas não acabamos entendendo o que foi que falamos. É isso que quer dizer o verso. Sim, irmã. Obrigada, irmã. A segunda pergunta está em Salmos 141, verso 2. Suba minha oração diante de ti como incenso, ao erguer minhas mãos como a oferta da tarde. Irmã Maria Luísa, quero que você me ensine a que se refere, o que quer dizer ao erguer ou dom de minhas mãos. A oferta? Bem, suba minha oração diante de ti como o incenso. Na antiguidade, o Senhor tinha dito para Moisés que ele fizesse uns incensários e com uns perfumes, umas ervas aromáticas para formar o incenso e para apresentá-lo no momento de fazer os sacrifícios para o nosso Deus na antiguidade, porque era físico, tudo era físico. E o dom, ou a oferta das minhas mãos, é o próprio incenso, porque diz na Bíblia que os sacerdotes, todos os dias no templo, tinham de elevar incenso diante de Deus, mexer ele, movê-lo, para que saísse a fumaça, a fragrância. E isso chegava diante de Deus, e diz na Bíblia que Deus o recebia quando os sacerdotes faziam este ato. É este mesmo dom, ou a oferta. Quando diz aqui a oferta da tarde, é porque era o horário no qual eles faziam o incenso e colocavam ele. Então, vemos que aqui é como se fosse uma semelhança nessas palavras. As palavras de cima, quando diz suba minha oração diante de ti como o incenso, quer dizer, essa fumaça subia diante de Deus. E ao erguer minhas mãos como oferta da tarde, é isso mesmo, é o que eu faço para ti naquela época, o incenso. Hoje, qual é o nosso incenso? São os nossos louvores que fazemos diante de Deus, os nossos cânticos que fazemos para o Senhor. É o dom que nós oferecemos diante de Deus, a oferta. Um dom ou uma oferta é um presente. Nós também podemos dar presentes para Deus. Não é só os presentes que Deus nos dá, porque Ele nos dá presentes chamados os dons espirituais. São esses os presentes, mas nós também podemos dar para Deus um presente, o nosso louvor, o nosso cântico. Na antiguidade eram os incensos, os sacrifícios, as ofertas, os pães da preposição. Todos esses eram os dons ou as ofertas que eram dadas diante de Deus.
Hoje é o nosso louvor, nós mesmos somos o sacrifício daquela época que eram os animais. Somos nós hoje, esse animal sacrificado, somos nós sacrificando a nossa carne para agradar a Deus, para nos afastar do mal. E cantamos diante dele, é esse o dom que nós oferecemos diante de Deus. É por isso que o Senhor se agrada quando nós louvamos ele e cantamos hinos e coros para ele. Quando nós lemos a Bíblia, também estamos agradando a Deus com isso, porque é a forma como nós nos apresentamos diariamente diante de Deus. Bem, vamos seguir? Obrigada, irmã. Que queria mencionar do que os irmãos falaram sobre a revelação que a irmã Maria Luísa deu ontem sobre o livro de vivências. Há alguns dias eu estava passando por uma tribulação muito difícil. E eu não li uma, mas 2 vezes o livro de vivências. O Senhor pôs em meu coração lê-lo. E o li, terminei de lê-lo, e depois de alguns dias, sonhei com você, no qual orava por mim, me abençoava, me libertava. Após este sonho, acabou-se a tribulação. Então, quero testemunhar para a honra e glória do Senhor. Bem, e é muito lindo e, às vezes, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que muitos sacrifícios. É assim que diz na Bíblia. Para os leitores da Bíblia, obedecer é melhor do que muitos sacrifícios. Então, se Deus ele nos ordena, nos ensina, nos diz, leia a Bíblia, canta hinos, canta coros, mas também leia o livro de vivências, porque é que lá naquele livro está contando como começou esta igreja, como ela começou, o que Deus falou, o que Deus disse, e isso serve para as pessoas confiarem mais e terem mais confiança em fé em Deus, para que as pessoas tenham motivação, que elas se encham de entusiasmo e possam receber a bênção de Deus. É por isso que escrevemos este livro contando como foi o começo desta congregação maravilhosa. Bendito seja o Senhor, porque foi uma ordem do nosso Deus, foi ordem dele, foi uma coisa maravilhosa. Bem, vamos seguir em frente. Boa tarde, irmã. Bem-vinda à Costa Rica. É uma honra tê-la nesta nação. Queria agradecer-te também pelos ensinamentos de domingo. Eu os menciono porque eu vim à igreja graças aos ensinamentos. Eu tenho, irmã, 3 perguntas do livro de Ezequiel, capítulo 13, versos 18, 20 e 21. Ezequiel, capítulo 13, verso 18. Sim. Versos 18, 20 Sim. e 21. Eu vou lê-los. E disse, assim diz o Senhor Deus. Ai daquelas que costuram cinta mágica para todos os cotovelos e que fazem véus mágicos para cabeças de todas as esculturas, para caçarem as almas. A vez de caçar as almas de meu povo, para manter assim vossa própria vida? Verso 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis aqui que eu estou contra vossas cintas mágicas, com que caçais as almas como aves. Eu as livrarei de vossas mãos e soltarei para voarem como aves as almas que vós caçais voando. Verso 21. Rasgarei vossos véus mágicos e livrarei meu povo de vossas mãos. E não mais estarão em vossas mãos como presa e sabereis que eu sou o Senhor. Irmã, quando vamos à igreja, eu ouvi que chegamos com vendas e que o Senhor nos liberta disso. Minha pergunta é se essa promessa do verso 21 é para a igreja. A outra pergunta, irmã, é se sobre aqueles que costuram essas cintas mágicas nestes tempos, quem costuram essas cintas para caçar almas? Minha terceira pergunta, irmã, é que se, estando já na igreja, podemos voltar a ter vendas e se é assim, como se torna cegar com véus? Obrigada, irmã. No capítulo 13 de Ezequiel, o profeta, aqui está falando aos falsos profetas, que naquela época
estiveram profetizando coisas falsas no meio do povo de Israel. E diz aqui, lendo a história, porque aqui em Ezequiel nós encontramos profecias e também encontramos a parte histórica, onde nos conta que houve falsos profetas e os próprios sacerdotes daquela época tornaram o seu coração para a idolatria, a feitiçaria, a bruxaria. Eles fizeram tudo isso no templo que Salomão tinha construído para Deus em Jerusalém. Salomão, ele fez esse templo para que o nome de Deus fosse louvado, fosse honrado, para que as pessoas fossem fazer os seus sacrifícios e honrar o Senhor lá. E diz na Bíblia que eles profanaram o templo de Salomão porque encheram ele de ídolos, levaram esses deuses ao templo, os deuses das outras nações. E também levaram mulheres prostitutas à porta do templo, e as pessoas, os homens, vinham para estar com essas prostitutas na porta do templo. Dessa forma, nos conta a Bíblia que foi profanado. E tudo que lemos aqui no verso 16, que eu lerei aqui, de Ezequiel 13, no verso 16, o que eles fizeram naquela época, lá em Jerusalém, no templo que Salomão construiu, diz: os profetas de Israel que profetizam sobre Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus, e tu, ó filho do homem, põe teu rosto contra as filhas de teu povo, o povo de Jerusalém, que profetizam de seu coração e profetiza contra elas, e dize: assim diz o Senhor Deus, ai daquelas que costuram cintas mágicas. As mulheres realmente faziam isso, elas costuravam cintas mágicas para envolver os homens na questão da prostituição. Eles fizeram isso no templo. Diz que eles fizeram cubículos dentro do lugar onde eles entravam para se prostituir fisicamente, para fornicar. E dessa forma eles violaram e profanaram o templo do Senhor. E é por isso que Deus destruiu essa cidade, ele destruiu o templo e tudo foi queimado e destruído, porque o Senhor ficou tão enraivecido e houve tanta morte em Jerusalém naquela época, porque eles profanaram dessa forma o templo com tudo que eles fizeram. Leiam bem em Ezequiel, onde acharão tudo que o povo fez naquela época profanando o templo. E assim como falamos há pouco da profanação, diz que, contudo, eu lerei o que enraiveceu o Senhor a respeito da profanação. Diz no 18, assim diz o Senhor Deus, ai daquelas que costuram cinta mágica para todos os cotovelos e fazem véus mágicos para cabeças de todas as esculturas e caçarem as almas, a vez de caçar as almas de meu povo para manter assim vossa própria vida? Vós me desonrais diante de meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, matando as pessoas que não devem morrer e dando vida às pessoas que não devem viver, mentindo ao meu povo. Era isso que os profetas faziam. Eles falavam coisas falsas, matavam os inocentes e davam vida para os malfeitores. Era o que eles faziam. No 20 diz, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis aqui que eu estou contra vossas cintas mágicas, com que caçais as almas como aves. Eu as livrarei de vossas mãos e soltarei para voarem como aves as almas que vós caçais voando. Rasgarei vossos véus mágicos e livrarei meu povo de vossas mãos, e não mais estarão em vossas mãos como presa, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que desencorajaram com mentiras o coração do justo, o qual eu não entristeci, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse de seu mau caminho, pretendendo fazê-lo viver. Por isso não vereis mais a visão vã. Está falando para os falsos profetas. Não vereis mais a visão vã, nem praticareis mais a adivinhação, mas livrarei meu povo de vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. E aqui no capítulo 14, o Senhor começa a falar de todo o castigo que ele estaria lhes dando. E assim, os que leem a Bíblia, é importante vocês lerem a Bíblia para que achem
onde Deus enviou o exército, o rei da Babilônia com o seu exército, e mandou eles irem contra Jerusalém, contra o povo de Israel, e destruí-los. E todos morreram à espada, morreram de fome, morreram de peste, a cidade de Jerusalém foi sitiada, as pessoas morreram. O Senhor destruiu o templo de Salomão, foi incendiado, o povo foi incendiado, a cidade, e diz que somente o remanescente que Deus escolheu foram levados presos à Babilônia, cativos, para guardá-los, porque deles estaria vindo Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu por causa desses falsos profetas. Mas se nós formos usar isto que aconteceu naquela época para a nossa vida, a vida que nós estamos andando como crentes e seguidores do Evangelho, se nós formos comparar e pensar o que Deus faria conosco, ou de que forma nós poderíamos profanar as coisas de Deus, como eu disse antes, com o pecado. Com o pecado é como nós profanaríamos, porque hoje o templo do Senhor não é mais físico. O templo do Senhor é o coração de um homem ou de uma mulher que se entregaram a Deus 100%. Eles se tornam o templo do Senhor, e esse templo diz que é profanado com o pecado. Em alguma parte da Bíblia, o Senhor disse, por meio do apóstolo, quem profanar o templo de Deus, quem sois vós, Deus também o destruirá. Diz que Deus destruirá esse. Quer dizer, a pessoa que se deixou levar pelo pecado. Depois de ter recebido as coisas espirituais, de ter recebido os dons, de ter a Deus e ter vivido a manifestação de Deus na sua vida, depois de ter feito maravilhas, milagres na sua vida, pregando o nome de Deus, e chegou o momento no qual o diabo vem tentar destruí-lo e faz ele cair no pecado, e ele cai no pecado e continua no pecado. Então profanou o templo de Deus, que é o coração. É essa profanação. Então, os apóstolos falando, o apóstolo Paulo dizendo que se algum profanar o templo de Deus, o qual sois vós e vossos corações, diz que Deus destrói a pessoa. Então, se eu profanar o templo do Senhor, Deus vai me destruir, Ele vai acabar comigo, por eu ter profanado o templo dele. Porque o meu coração tinha se tornado o templo dele, e eu profanei com o pecado, caí nele e continuei no pecado. Então, eu estraguei o tempo todo que eu lutei por estar com Deus e agradá-lo. Num momento, eu cheguei e profanei isso com o pecado, porque com o pecado é profanado. Vejam tudo o que essas pessoas fizeram para profanar o templo. Fizeram prostituição, ídolos dentro do templo, dentro do lugar. Fizeram cubículos para fornicar dentro do templo, porque essa era a honra que faziam para os deuses, e profanaram. E hoje, o nosso coração é o templo do Senhor, e nós temos que nos guardar, nos cuidar de não viver no pecado, mas viver em santidade, para que verdadeiramente o nosso coração seja o templo do Espírito Santo. Bem, vamos seguir? Sim. Boa tarde, irmã. O Senhor a abençoe. Recebo uma cordial saudação da parte da minha família, a Igreja de Pérez Celedon. Minha pergunta se encontra em Gálatas 3. Em Gálatas? Do 16 ao 19. Em Gálatas, o que, irmã? 3. Gálatas, capítulo 3, do verso 16. Sim. Sim, irmã. Posso ler, irmã? E diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e aos descendentes, como se referindo a muitos, mas como de uma só, e ao teu descendente, que é Cristo. Mas digo isso, a aliança previamente confirmada por Deus para com Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa? Porque se a herança é a base da lei, já não depende da promessa, mas Deus a outorgou a Abraão mediante a promessa. Logo, para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a descendência para quem a promessa foi feita. Minha pergunta é a seguinte:
se Deus, desde o momento que fez a promessa a Abraão, ele havia estabelecido já o método de salvação. A lei de Moisés só veio pela transgressão do povo? Teve um propósito mais profundo? Você poderia esclarecer-me um pouquinho mais este tema? Bem, diz no verso 19: logo, para que serve a lei? Quer dizer, a lei de Moisés. Foi ordenada por causa das transgressões, das maldades, das desobediências, da dureza do coração e das incredulidades do povo. Aqui eu adicionei a essa palavra transgressão o que significa, o que abrange. Diz, até que viesse a descendência, a qual é Cristo, para quem a promessa fora feita, porque Deus fez a promessa para Abraão, que é a descendência dele, a semente dele, que é Cristo, e foi posta pelos anjos, porque diz que uns anjos se apresentaram diante de Abraão e falaram para ele, na mão de um mediador. E essa transgressão diz aqui que pelo povo ter sido duro de coração e desobediente, e por eles terem sido rebeldes, porque Deus provou o povo quando tirou eles, não sei se vocês se lembram, os irmãos que já leram, quando o povo de Israel estava no Egito e Jacó foi morar no Egito com os seus 12 filhos e lá ele formou um povo. Moraram lá 430 anos, eles se multiplicaram e quando saíram com Moisés, que tirou eles do Egito, da escravidão, eles saíram do Egito e chegaram no deserto e Deus lhes disse, vocês precisam atravessar o deserto para chegar na terra de Canaã, porque é lá onde morarão, onde terão abundância e bênção. E Deus deu para eles também mandamentos. Quando Moisés estava com o povo no deserto, onde eles estiveram 40 anos, Deus deu leis para Moisés, porque Deus viu que o povo era duro de coração, que eles eram rebeldes, nécios, incrédulos, insensatos. Então Deus disse, lhes darei leis para que todos recebam o seu castigo, porque como não tinha lei, ninguém era castigado. Todos pecavam e ninguém recebia castigo porque não havia lei que proibisse. Então Deus lhes deu as leis no deserto com Moisés e disse, quem cometer uma infração será castigado dessa forma, será apedrejado ou morrerá. Todos teriam de receber castigo e colocou leis para eles tão difíceis que eles nem conseguiam aguentar, muito menos cumprir, do nível da dificuldade dessas leis que Deus colocou. Mas ele fez para castigá-los por eles terem sido nécios, rebeldes, incrédulos, desobedientes, duros de coração. É por isso que lhes deu essa lei. E diz aqui que essa lei durou até Cristo Jesus. E quando Cristo chegou, ele tirou a lei. Ele colocou uma nova lei onde disse, quem crer em mim, quem crer e ser batizado será salvo, porque terá de cumprir muitas regras também. Terá de se afastar do pecado, terá de viver em santidade, terá de ser obediente a Deus e amar a Deus e honrar a Deus e glorificá-lo, terá de receber os dons espirituais, terá de pregar e trabalhar e ensinar e ganhar muitas almas, terá de fazer tudo isso. Essas eram as novas leis ou regras do Senhor Jesus Cristo e o seu evangelho, que é o que nós vivemos hoje. Mas o Senhor disse, eu os ajudarei, porque o povo na antiguidade não teve quem os ajudasse a cumprir as leis. E como eles não tiveram ajuda, por isso eles não conseguiram cumprir. E Deus os castigou. Mas eu estarei lhes dando um ajudador aos meus seguidores. Foi o que o Senhor Jesus Cristo falou. Ele disse, lhes darei um ajudador para que todos obedeçam, para que todos se submetam e me honrem e vivam em santidade. E esse ajudador chama o Espírito Santo. Glória ao nosso Deus, porque é o Espírito Santo quem nos ajuda. Agradecemos ao nosso Deus pelo seu novo método de salvação, pela lei que o Senhor colocou para nós, porque o Espírito Santo é quem hoje nos ajuda a seguir neste caminho. Agradecemos o nosso Deus. A última pergunta da noite.
Boa tarde, irmã Maria Luísa. Boa tarde a todos. É um gozo e uma alegria para mim estar aqui nesta tarde. Minha pergunta é uma pergunta pessoal, mas estará baseada em uma cita bíblica. Romanos 13, 1 e 2. Sim, irmã. Romanos 13, 1 e 2. Pode ler. Obrigada, irmã. Submetei todas as pessoas às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram estabelecidas por Deus, de modo que quem se opõe à autoridade resiste ao estabelecido por Deus, e os que resistem trarão a condenação sobre si mesmos. Irmã Maria Luísa, minha pergunta é quanto a... Bom, eu sou uma médica e trabalho em um hospital onde sou responsável por muitos pacientes e, como parte do trabalho, sou subordinado ou estou sob o comando de um chefe que é um especialista. Muitas vezes, muitos procedimentos que eles têm vão contra meus valores e meus princípios como cristã. Isso porque muitas vezes, se talvez o paciente precisa de algum tipo de tratamento e, por decisão do meu chefe responsável, este tratamento é negado e isso poderia levar a uma consequência fatal para este paciente. Meu desejo sempre tem sido agradar a Deus e, portanto, baseando-me nessa cita bíblica, onde diz que nós temos que estar submetidos às nossas autoridades, eu gostaria que você me instruísse enquanto a isso, quando talvez toma-se uma decisão médica e eu, como pessoa responsável, não tenho como autoridade para tomar a decisão, senão que tenho que submeter-me a meu chefe. Como faço para não passar por cima dessa autoridade? Bem, irmã, você precisa cumprir o seu trabalho e os seus deveres. Faça tudo possível em ajudar, em evitar para que as coisas aconteçam. Mas se não dá, não é a sua culpa. Porque, como você mesma disse, você está sob a autoridade de outra pessoa. E se a outra pessoa diz, você precisa obedecer. Ora para Deus e lhe diz: Senhor, me ajuda, não permitas que eu fique no meio, que me façam fazer essas coisas. Mas o que eu posso fazer, Senhor? Eu teria de me demitir ou sair da minha profissão e eu não posso fazer isso, nem me demitir e dizer que eu vou mudar de trabalho porque num outro lugar será igual. Então, você precisa orar e dizer: Senhor, que eu não me veja no meio dessas coisas, que isso não aconteça. Antes de eu fazer uma eutanásia, melhor leva a pessoa, Senhor. Ore para Deus e diz: Senhor, leva essa pessoa, que ela morra antes de me ordenarem eu fazer isto. Eu terei de obedecer, Senhor, mas tu sabes que eu não quero fazer isto. Mas tu tens poder para que neste momento essa pessoa possa morrer ou tu cures ela e a pessoa ressuscitar. É isso, irmã, faça isso e Deus estará te ouvindo e Deus estará respondendo, te respaldando e te ajudando para você seguir em frente no seu trabalho, em pé. Não se preocupa que Deus estará te dando a vitória. Bem, vamos seguir em frente? O nosso Deus é poderoso. Deus pode fazer tudo. A vida está nas mãos de Deus. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Deus dá a saúde, Deus tira a saúde. Deus coloca uma doença, Deus tira também. Ele faz tudo. Como vamos impossibilitar o poder de Deus? Não podemos, não é possível. Vamos confiar. Vamos aprender a confiar e pedir a Deus para Ele fazer o milagre antes de eu cometer uma coisa que ofenda Ele. Porque eu tenho ciência que Ele não gosta disso, mas eu vou ser obrigada a fazer isso porque eu estou submetida a uma autoridade. Mas Deus, Ele é poderoso e Ele faz todas as coisas. Para Ele não há nada impossível e Ele sempre defende os seus filhos. Os meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Porque eu sei que vocês, quando chegarem nas suas casas nesses dias, vocês verão a bênção que Deus lhes deu. Vocês desfrutarão
vocês estarão desfrutando de tudo o que desejavam no seu coração, de todos esses pedidos. Deus estará lhes dando, já lhes deu, e a felicidade que Ele estará permitindo que vocês desfrutem no Senhor. Vocês estarão sentindo que ficaram livres de bruxarias, de feitiçarias, de maldições, que vocês receberam o Espírito Santo e os dons espirituais, que tiveram experiências com Deus e que servirão ao Senhor com todo o coração. A igreja será grandemente abençoada neste lugar e nos alredores. Então, o Senhor derramou muitas coisas hoje, chuvas de bênçãos para todos. Vamos orar ao nosso Deus. E na nossa oração, vamos dizer as nossas petições e necessidades, mesmo que desde já o Senhor as deu. Mas você dirá isto para o Senhor neste momento, tudo o que você precisar. Também estaremos orando pelas pessoas doentes, vamos orar pelas pessoas que acham que estão sofrendo de bruxarias e feitiços. Mesmo que o Senhor libertou já vocês, mas Ele quer ouvir da sua boca vocês falando com Ele e lembrando para o Senhor que vocês estão padecendo dessa ou da outra necessidade. Vamos orar. Pai Celestial, Santo Pai, Eterno Pai, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, o nosso Senhor, que fizeste os céus e a terra, que nos fizeste com a tua mão poderosa, Deus eterno, que olhaste para nós desde antes de nascer, que nos escolheste e nos chamaste e nos colocaste neste lugar diante de ti. Nós estamos diante da tua presença, Senhor, e queremos te obedecer, queremos te amar, queremos te glorificar e te honrar. Queremos fazer a tua vontade, não queremos ser teimosos como o povo antigo. Nós queremos ser os teus filhos e que tu te sintas orgulhoso de todos nós, porque queremos te honrar e te louvar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Seguir os teus passos, Senhor, queremos te imitar, queremos seguir em frente, triunfar na nossa vida espiritual, porque queremos te agradar em tudo, em cada passo que nós estamos dando na nossa vida. Senhor, tu estarás tirando todos os nossos sofrimentos, tirarás as correntes, tirarás as armadilhas do maligno e todas as ataduras que o diabo colocou em muitos. As correntes estarão sendo quebradas, as ataduras estarão sendo desatadas e o mal estará sendo destruído nas pessoas, em muitas obras maléficas, das quais muitos têm sido vítimas. Senhor, a inveja do diabo, a inveja do inimigo contra muitos, tu, Senhor, estás libertando, limpando, cortando as correntes e as ataduras, dando chuvas de bênçãos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tu estás vendo os corações de cada um, os seus pedidos, os seus anseios, os seus desejos, que se cumpram, Senhor, que tu abençoes eles e estendas a tua mão, que tu coloques a tua mão poderosa na cabeça de cada um, que consoles e libertes e abençoes e des felicidade e paz para eles, liberdade, que corte, Senhor, o jugo de escravidão do inimigo, porque o inimigo tem escravizado muitos, mas tu estás libertando e cortando as correntes. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia e teu amor, obrigada pela tua palavra e pelas tuas promessas gloriosas, bendito seja o Senhor. Santo Pai, no nome glorioso do Teu Filho, Jesus Cristo, peço que estendas a Tua mão poderosa, abençoando cada um, limpando para que a alegria e a felicidade reine em cada coração, em cada vida, e sejam tirados os sofrimentos e as tristezas, e saiam as depressões, e seja tirada a amargura, que Tu limpes e libertes e tires a confusão, e alegrando cada coração e cada vida, limpando-as. Senhor, tira a dúvida, tira a incredulidade,
Assim, no meio dessas dúvidas, dessa incredulidade, se manifesta, Senhor, a cada um. Ajuda eles a resolverem os seus assuntos, Santo Pai. Ajuda eles, Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo. Abençoa todos os irmãos daqui, de São José, da Costa Rica, todos os que vieram da América Central. Que a tua bênção e a tua palavra seja como falaste, Senhor, que tenhas misericórdia de todos, que ajudes a resolver e solucionar muitos assuntos, Senhor, e tirar muitos conflitos, que as pessoas te conheçam, que o mundo te conheça, que as pessoas saibam que tu existes e que és um Deus poderoso, grande, de amor e de misericórdia. Te agradecemos, Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, te louvamos. Bendito e louvado seja o teu nome. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rei. Glória e honra sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, obrigada, irmãos. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos, irmãos. E será até a próxima. Até em breve. Que Deus abençoe vocês. E agradecemos o Senhor por tudo o que vocês estarão recebendo. O ya recibieron los beneficios de nuestro Dios. Muchas gracias. Hasta pronto. Que Dios me les bendiga también a todos. Gracias.